Reverendíssimo diácono, caros filhos, ao longo desses dias estamos ouvindo o Senhor manifestar este desejo que quer de nós, que aprendamos a amar. E hoje, mais uma vez, Ele nos diz: amai-vos como eu vos amei. Aprendei a amar de mim. Ele insiste que aprendamos a amar, mas amar de verdade, com esse amor diligente, com esse amor de entrega, com esse amor que vem dele, pois só sabemos amar deste modo, quando amamos em Deus. E quando aprendemos a amar com Ele, Ele mesmo nos diz no Evangelho: se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Só podemos aprender a amar quando nos voltamos para Deus e sabemos escutá-lo, sabemos guardar a sua palavra, sabemos permanecer nele. Só assim sabemos amar. Só assim sabemos verdadeiramente o que é o amor. Que o amor é Ele. E Ele manifesta este desejo a todo o corpo, toda a igreja. É fato que, como estamos acompanhando, Ele primeiro pede a Pedro, aos apóstolos, aos pastores, mas também pede a cada um de nós. Fala isso, manifesta este desejo a toda a igreja. É necessário aprendermos a amar. E como sabemos amar? O Papa Leão XIV, na homilia de abertura do seu pontificado, pronunciou algumas palavras que nos ressaltam um pouco disso: amor e unidade. Estas são as duas dimensões confiadas a Pedro. A unidade deste ato de permanecer no Senhor, junto dele, escutando a Ele, e permanecendo dele, ouvindo, aprendendo com Ele, manifestar este amor, que não é mero sentimento, mas é ato. É necessário amarmos de verdade. É fato que o Senhor diz isso a Pedro, mas muito mais Ele quer. Manifesta esse desejo não só a Pedro, mas aos apóstolos, a todos os pastores e a cada um dos membros da igreja, a cada um de nós. Como sabemos amar? Como demonstramos este amor? Existem duas vias da manifestação deste amor: a caridade, que é este ato de ver o outro e agir, e a misericórdia, este ato de compadecer-se do outro e ser impelido a fazer algo. Mas mesmo a misericórdia e a caridade podem ficar em algo superficial. Não posso simplesmente falar: eu tenho misericórdia de fulano e estou no meu sofá, feliz e contente. Isso não é ter misericórdia. Eu amo tanto fulano, estou muito caridoso com ele, mas não está fazendo nada. O amor impele-nos a agir, a manifestá-lo, e por isso se transmite em atos. Atos de misericórdia, da manifestação deste amor, que podem ser atos corporais ou espirituais. De modo particular, a liturgia de hoje manifesta esse sentido espiritual. E quais são essas obras, estes atos espirituais? Rezar, ensinar,
corrigir, dar bons conselhos, perdoar, consolar e aprender a sofrer com paciência. Padre, mas onde vemos isso na liturgia? Basta olharmos na primeira leitura. Para aqueles que acompanham a liturgia, entendemos que a primeira leitura de hoje é um resumo, quase que da novela que estamos vendo desde a última quarta-feira. E que novela é essa? A novela onde os personagens, homens, neocristãos, mas que vieram do judaísmo, que conheciam a lei, que tinham deixado de ouvir estas práticas judaicas, mas se converteram e foram impelidos a anunciar. No entanto, diante deste seu anunciar, chega uma comunidade, a de Antioquia, e em meio a esta cidade, vendo aquela comunidade de novos cristãos vindo do paganismo, apresentam as suas exigências. Olha, vocês têm que primeiro se tornar judeus, vocês têm que primeiro se circuncidar, vocês têm que primeiro fazer isso, depois se tornar cristãos. No entanto, como vemos, eles não são. Eles são da comunidade, sim. São cristãos, sim. Mas eles não são dos pastores. Eles não foram enviados pelos pastores. E eles manifestam o seu querer. Tinham de fundo uma boa intenção, mas seus atos revelam que precisavam antes ouvir. Para permanecer na unidade, para serem conduzidos e poder manifestar em atos o amor. E isto eles não fizeram, e por isso ouvimos que isso causou muita confusão e que levou ao primeiro sínodo, ou concílio. Alguns dizem que é o primeiro concílio da igreja, outros, de modo mais enfático, que é o primeiro sínodo, o sínodo de Jerusalém, que tratou dessa questão, os judaizantes, aqueles que achavam que primeiro tinha que se retornar ao sentido judaico, para depois ser cristãos. E diante deste concílio, vemos os atos dos apóstolos, que aqueles que são os pastores, e apresenta de modo enfático o livro dos apóstolos que se reuniram, os apóstolos e os anciãos, os presbíteros, os sacerdotes que se reuniam para ali, diante de Deus, verem o que é a vontade de Deus para a sua igreja. De modo que isso é expresso diante da decisão. Porque quem toma a decisão é bem claro no livro dos Atos: o Espírito Santo e nós. Deus e nós confirmamos. E vemos este caminhar, aonde se exigem, de modo resumido, duas coisas. Primeiro, o aprender a ter um só Deus, estar com o Senhor. Padre, mas isso não está escrito. Sim, o abster-se de carne e sangue sacrificado aos ídolos é isso. Não ficar dialogando com o que é errado. E ao mesmo tempo, esta manifestação de amor ao outro que se dá em casa, o abster-se das uniões ilegítimas. E assim vemos este ato do Senhor que conduz a sua igreja, a qual vemos na segunda leitura esta figura da Jerusalém celeste que desce. Esse sentido da fé, que é amuralhado, é seguro e tem por alicerce aqueles que são os pastores, que tem portas abertas para aqueles que querem entrar,
para aqueles que querem ouvir, para aqueles que querem ter o Senhor por centro e verdade da sua vida. E assim vemos esta realidade daqueles que são conduzidos pelo Senhor a fim de, estando unidos a Ele, manifestar aquilo que vemos no Salmo, glorificar a Ele. Mas para isso é necessário ouvir. E vemos esta importância do ouvir e guardar, manifestada, por exemplo, na vida dos santos. Um deles, que diante deste ouvir e se deixar conduzir, se transformou naquilo que é hoje, ao ponto de escrever isso em suas confissões. Assim foi Santo Agostinho, que nos diz: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Tu estavas dentro e eu fora, e por fora te buscava. Porque o coração do homem é inquieto, diz ele em outra passagem, enquanto não descansar em Deus. E buscava esta verdade, mas em outros lugares. Buscou essa verdade diante dos maniqueus, diante dos seus erros, mas viu que ali não existia. Buscou este amor diante das uniões ilegítimas, e ali não conseguiu nada. Até que finalmente entendeu: tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mas tu me chamaste claramente e quebrastes a minha surdez. É necessário deixarmos que o Senhor também quebre a nossa surdez para aprendermos a amar. E como Santo Agostinho quebrou a sua surdez, vendo o clamor do Senhor que o impelia, toma e lê. Pegou então a passagem da Sagrada Escritura que quase que era direta a ele, e se deixou conduzir pelo Senhor. Se deixou conduzir pelo Senhor, pela leitura bíblica, pela escuta daquilo que o Senhor lhe dizia, mas também em ser guiado. E aí vemos de modo claro a presença de Santo Ambrósio, que o ajudou neste caminho de conversão, conduzindo à verdade. E por isso vemos que diante da sua escuta, ele conseguiu ir à frente. Primeiro se converte, depois é chamado a ser pastor, e diante do abraçar verdadeiramente o amor, torna aquilo que é hoje, santo. Mas o Senhor não diz isso somente àqueles cristãos, aqueles primeiros cristãos da comunidade de Antioquia, ou de Jerusalém, ou daquele tempo. Não diz isso só a Santo Agostinho, mas diz isso a toda a igreja, a cada um de nós hoje. É necessário também nós aprendermos a amar, amarmos a Ele e permanecermos junto dEle, termos este sentido de unidade. E como fazemos isso? Quando aprendemos a trocar a paz do mundo, que é uma paz superficial, por estarmos imersos no Senhor, para termos a paz que vem dEle, o amor que é Ele. Imersos nele, imbuídos neste sentido, nos deixando conduzir pela sua palavra e por aqueles que manifestam a sua vontade, manifestarmos este amor, aprendendo em primeiro lugar a rezar por todos, por aqueles que nos fazem bem, mas também por aqueles que fazem mal, porque a todos devemos amar. Aprendermos a ensinar, mas para isso devemos aprender, e parte do ensinar e do aprender é se deixar corrigir
e corrigir aqueles que estão no erro, aconselhar a caminhar na verdade, saber experimentar o perdão que vem do Senhor e perdoar aqueles que nos ofendem, saber, diante daqueles que estão abatidos, consolá-los, mas principalmente se unir ao Senhor e aprender também a, em meio às injúrias, sofrer com paciência. É necessário aprendermos a converter o nosso coração para estarmos com Ele, para termos esta unidade com o seu corpo, com a igreja, mas esta unidade de amor. E dentre a história da igreja, vemos que tantos e tantos santos assim o fizeram, mas existe alguém singular que o faz: a Virgem Maria, aquela que em tudo isso o faz com plenitude, porque soube ouvir e guardar em seu coração, e por isso gera a palavra em seu coração, mas também em seu ventre, e sabe, portanto, manifestar este amor a que gera, pois é ela a mestra de oração, é ela a mãe do bom conselho, é ela a sede da sabedoria, é ela a mãe da misericórdia, é ela a consoladora dos aflitos, é ela a Senhora das dores, ela a mãe de Deus e nossa mãe, e por isso a ela devemos acorrer, para que aprendamos com ela a ouvir, para que aprendamos com ela a amar, e assim permaneçamos como ela o fez junto ao Senhor, para verdadeiramente sabermos expressar o amor que o Senhor nos impele a ter. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,